e já conversando de forma republicana para saber quais são aqueles, temos 150 mais ou menos jornalistas, que podem nos apoiar, independente de ter divergência, tá? Porque a nossa pauta é muito firme. Tem gente que tem muita divergência em relação à redução da maioridade penal, armamento, que eu sou a favor da liberação de arma para o cidadão de bem, para ter em casa. Não é para portar para cima e para baixo, não, para ter em casa. Entrou bandido, passa fogo. Invadiu propriedade, passa fogo. Joyce, olha, é que senão fica só uma retórica, um discurso, mas deixa eu... meu nome é Monteiro Neto. Tudo bem, Monteiro? Prazer. Tudo bem, prazer é meu. Um dos diretores da Rede Vida. Você já participou aqui da nossa organização como comentarista da Jovem Pan durante um período, né? Mas, Joyce, deixa eu te falar um negócio. A linha de raciocínio que você está travando, ela me faz levar uma linha clara. Você disse agora há pouco que o Jair não é uma pessoa bem vista dentro do Congresso. Você disse, não fui eu. Era. Não, então, espera um pouquinho. Aí você tá falando eu falei que... do poder. Só um minutinho, Joyce. Porque você disse isso, agora por conveniência Você que disse. Mas tem uma coisa, então quer dizer que a declaração do Mourão ontem, falando que deve ter uma nova Constituição feita por notáveis e não pelo Congresso da qual você quer participar, significa dizer que o Bolsonaro já admite, vocês já admitem, que o Bolsonaro não tem credibilidade dentro da Câmara ou não respeita esse poder a ponto de fazer com que o nosso voto é que mude qualquer coisa da Constituição. Ou seja, o que o Mourão está falando de fazer uma Constituição fora da legislação brasileira já é esta linha de raciocínio que você está falando, da dificuldade dele no Congresso Nacional? Bom, vamos lá colocar, é uma exceção? vamos lá colocar os pingos nos is, como era o programa que eu participava. Vamos colocar cada macaco no seu galho aí. Lembrando que o Mourão é o candidato a vice, né, Neto? Não, o Mourão é o candidato a vice que fez uma declaração absurda contra a Constituição brasileira e contra o poder que a Joyce quer participar. Vamos lá, botar cada macaco agora no seu galho. Agora é que eu quero ver. A declaração não foi dada ontem, foi dada anteontem. Eu estava ao lado dele, tá? Não, eu vou explicar o que aconteceu exatamente, porque daí vocês têm que entender, porque senão a coisa não anda. Olha, foi dada anteontem a declaração, eu estava do lado dele. Tem como entender, até porque eu sou da mesma formação que você, sou jornalista. Então eu também tenho noção de compreensão. Então vamos lá, então deixa eu explicar para as pessoas poderem entender. Eu estava do lado dele, o que ele disse é que a nossa Constituição é a pior de todos os tempos e que uma Constituição pode ser feita por notáveis e submetida, eu tenho isso gravado, e submetida ao voto popular, a um referendo popular para aprovação. Deixa eu concluir, então por essa favor, é a verdade. senão as pessoas não entendem. Né? Então deixa eu concluir. Foi isso que ele disse. E aí, um dos jornalistas lá do meio, que era da RPC no Paraná, falou assim, mas isso é ditadura. Aí ele falou, não, eu estou dizendo que a gente pode, e essa é a opinião do Mourão. O Mourão falou por ele, não pelo governo, não pelo Bolsonaro. Eu estou dizendo que a gente pode construir uma Constituição com grandes juristas, pessoas notáveis e submeter isso à população, para o povo fazer a votação. Se quer, se não quer, se aprovar, se aprovar. Então para que o Congresso Nacional? Então para que o Congresso? Para que você ser eleita deputada? Se é o povo que vai escolher. Se é o povo que no referendo vai fazer. Quem fez isso, Joyce, foi o De Gaulle, na França. Na França foi feito isso. Foi feita uma Constituição logo pós-guerra, que foi referendada pelo povo. Isso aconteceu já na França. Só que dentro da cultura, dentro de todas as trajetórias que nós já tivemos no Brasil, de reforma de Constituição, de constituintes, nós estamos colocando em risco um grande patrimônio nosso. Dentro da legislação, nós podemos sim, os deputados, parlamentares que vão receber a outorga nossa agora, pelo voto, para mudar a Constituição. Agora, notáveis, quem são os notáveis? Os 11 membros do Supremo são os notáveis? Obviamente que não, né, então, gente? Quem são os... lá, né? Mas então, não, quem são os notáveis? Os notáveis no ângulo do Bolsonaro? E outra coisa... É o Bolsonaro que vai escolher os notáveis? É um poder único, executivo? Neto, o que o general Mourão disse é que existe uma possibilidade, ele não disse que vai fazer, nós temos duas possibilidades de fazer reforma constituinte. Não, ele está contra o poder que você quer participar, que é o poder legislativo, não pode diminuir o poder. Ele não está contra. Perguntaram para ele, vai fechar o Congresso. Cada bobagem que perguntam. Gente, não tem nada a ver alhos com bugalhos. Existem duas formas de fazer uma nova Constituinte. A nossa Constituição é, sim, muito ruim, é uma porcaria. É uma Constituição cheia de direito para muita gente e que, na verdade, coloca dever para outras. Mas nós temos que mudar isso no voto. A Constituição, na minha opinião, não é ruim, ela é mal cumprida. Não, ela é ruim, ela é ruim e cheia de penduricalhos. Nossa Constituição hoje tem mais de 200 pontos
200 penduricários dentro dela, que desdiz a própria Constituição, que gera um gargalo jurídico gigantesco no Brasil e que a gente não tem como dar conta, gente. Primeiro, pior do que isso é o Poder Judiciário fazer o papel do Poder Legislativo. Eu concordo 100% com você. Isso é que é ruim. O Poder Judiciário põe o Legislativo de joelhos. A nossa Constituição é uma das mais modernas do mundo. Ô, Joyce, sabe o que me perdoe, mas quando você estava falando, eu estava falando, não é possível. Será que eu estou ouvindo a mesma postura que eu vi ontem no Jornal Nacional do Haddad? Porque o Haddad ontem, olha como é que os extremos são muito parecidos. O Haddad ontem, ele ignorou a incompetência econômica do governo do PT, ele ignorou as fraudes e as corrupções e se colocou diante do povo brasileiro no Jornal Nacional como vítima. Ou seja, o PT como vítima, inverteram. Ele não assumiu em momento nenhum, que cometeram erros. Foi incapaz de ter humildade de falar, nós erramos e nós queremos corrigir os nossos erros com a experiência que nós tivemos. E agora há pouco eu ouvi de você que o Bolsonaro é vítima. Não, eu ele não é vítima falei isso. Desculpa. Não. Desculpa. Você deu isso a entender. Eu não falei, não falei vítima. Claramente. Desculpa, você está distorcendo a minha entendedor, informação, minha palavra Neto. basta, Não, você está Joyce. distorcendo a minha informação e... Joyce, você falou que ele é vítima dentro do Congresso Nacional. Não, eu não falei que ele é vítima dentro do Congresso. Falei que tem um trâmite dentro do Congresso. O trâmite funciona assim. Para mudar o trâmite tem que mudar o regimento ou mudar as pessoas que estão lá dentro. E isso é fato. Não é só o Bolsonaro que não conseguiu aprovar grandes projetos. Tem um monte de outros deputados que não conseguiram. Porque tem muitos projetos que são ridículos. Pois é, agora, não digo do Bolsonaro especificamente, mas o que tem de projeto lá dentro ridículo. A gente está falando de tramitação de processo. É disso que nós estamos falando. Se é ridículo, se não é ridículo, quem tem que definir é o parlamentar que vota. O presidente da Câmara dos Deputados tem por obrigação colocar o projeto, se passar pelas comissões e passar pela CCJ para votar. Para o representante do povo dizer se vale ou não vale. Então não cabe aqui a gente dizer, é ridículo ou não é ridículo. Cabe na hora do voto. O que acontece é que os projetos que foram apresentados pelo Bolsonaro e por outros tantos parlamentares do baixíssimo clero, que ele era do baixíssimo clero, não tem força para subir. Porque aqueles presidentes da Câmara dos Deputados são todos comprometidos com os partidões e quem faz o jogo são os partidões. É por isso que eu tenho dito que se eu realmente chegar com força lá, eu vou brigar sim pela presidência da Câmara. Posso perder, não tem problema, mas boa de briga eu sou. Vou brigar pela presidência da Câmara, porque a gente tem que fazer a pauta. Porque aquilo lá virou um circo. O Congresso Nacional virou um circo. Não falei que o Bolsonaro é vítima. Tenho dito pra cima e pra baixo. Ele fala demais? Fala pelos cotovelos? Fala. De vez em quando vai se equivocando mesmo. E a gente tá ajustando. A gente tá trocando a roda com o carro andando. Agora, colocar na minha boca vitimismo... Pera lá. Em relação ao Mourão, eu já falei isso. Ele foi questionado e deu duas versões. Que podemos fazer uma nova Constituição dentro do Congresso. Você concorda com isso? Concordo. Você concorda? Concordo. Você concorda que pode ser feita uma Constituição de notáveis, com referendo? Não. Eu acho que nós temos duas possibilidades e vai depender do desenho do nosso Congresso. E eu acho que é o povo que tem que decidir, ou através dos seus representantes, ou através, sim, de um referendo. A população vai decidir. Você acha que nós deveríamos fazer um referendo se o Lula deve ser solto ou não? Podemos, vai perder. Você acha que deve fazer um referendo? Eu acho que a lei tem que ser cumprida, Monteiro Neto. A lei tem que ser cumprida. Mas tem coisas que você... A Constituição diz o que é referendo. Onde que tem que haver referendo? Onde é que tem que haver uma mudança constitucional? Quer dizer, você aceita que seja feita uma nova Constituição por referendo popular? Você está fazendo uma jogada de palavras que confunde as pessoas. Eu? Vamos lá. Você está fazendo uma jogada de palavras que confunde as pessoas. É que você encontrou uma pessoa inteligente nós temos duas possibilidades e sabe falar em rádio como você. Nós temos duas possibilidades aqui. Fazer uma Constituição e submeter ela ao povo não é ilegal. Como fazer um referendo para soltar um bandido condenado em segunda instância. São coisas totalmente diferentes. Você não pode comparar banana com macaco. Você compara banana com banana. A legislação brasileira permite que o presidente da República dê como é que chama? No final do ano, como é que é? Um indulto. É verdade? Você concorda? Não. Então, tá bom. Claro que não. Não concordo. O indulto já está sendo costurado pelas mãos do Lewandowski. Se qualquer outro que não o Bolsonaro for o presidente da República, isso pode acontecer. Eu não vou dizer que vai, porque daí seria achismo. Mas há sim uma costura para isso. O indulto não é só para o presidente, que para mim, ou para qualquer outra pessoa que o presidente dê, que para mim é um escárnio. É para qualquer pessoa. Eu sou absolutamente dura no cumprimento da lei. E um dos meus projetos, Monteiro Neto, só para a gente finalizar esse assunto, é transformar a corrupção em crime hediondo. Para mim não tem essa conversa. Julgamento, não sei em quantas instâncias.
Roubou o povo, neguinho? Você vai pra cadeia e não tem nada de pagar fiança, e não tem nada. Não existe isso. É um absurdo que a gente está vendo. Ontem tentaram fazer um julgamento por e-mail eletrônico do Lula. Né? É o 18º julgamento que fazem, minha gente, de um caso que já está julgado, condenado, o homem já está preso, passou pelo povo do TRF4. Peraí. Ô, Joyce, tem que mudar, Monteiro. Tem que mudar esse STF. Mudar as regras de escolha dos ministros. O camarada não pode entrar lá com 35 anos, sendo um nécio, um semi-analfabeto, pelo menos funcional, e ficar até os 75, rasgando a Constituição na nossa cara, que eu questiono a Constituição, sim, mas eu não desobedeço. Essa Constituição, enquanto for ela, tem que ser respeitada. E eu jamais admitiria o desrespeito à Constituição. Agora, quando a gente fala em muito direito, ninguém pergunta quem é que vai pagar direito adquirido contra quem? Contra quem? A gente precisa ter noção para conseguir ajustar as coisas de acordo com o que o povo suporta. A nossa Constituição hoje, lamentavelmente, privilegia os direitos humanos que não são para a gente de bem, um monte de direito para funcionário público que não acaba nunca mais. A gente tem gente se aposentando aos 50 anos com um salário de 30 mil reais, vai viver mais 40. E a gente pagando a conta. Vocês acham que isso tem lógica num país como o nosso? O Brasil, há 4 anos, está no vermelho, gente. Ô, Joyce. Fala, Monteiro. É necessário fazer algumas reformas no país para que ele tenha solidez econômica. Sim. Desculpa, Tatá, nós estamos terminando, mas é a última pergunta minha. Mas é o seguinte, Joyce, para que a gente possa fazer, por exemplo, uma reforma na Previdência, é necessário mudança constitucional. Sim, 2/3 do Congresso. Tá certo? Como é que um candidato que tem dificuldade no Congresso Nacional e que tem um discurso de radicalismo consegue 2/3 de aprovação para conseguir fazer com que haja uma votação e que não haja fisiologismo na hora da votação, que não haja cooptação de pessoas que pensam diferentes e que se elegeram de maneira diferente. Então, como é que você faz isso pela via legal e constitucional? Vou lhe dizer, nós temos um caminho que Joyce, não é... Você vai nos dizer para a gente encerrar aqui a nossa participação, que a gente está com o tempo estourado. Já acabou. Nós temos um tripé nisso aí, né? Hoje, de fato, quando você fala que o Bolsonaro não tem força dentro da Câmara dos Deputados. Como parlamentar não teve mesmo. Agora não dá para comparar o parlamentar com o presidente da República, a gente sabe que o peso do cargo é o peso do cargo. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos conversando, fazendo uma peneirada com esses deputados que não são, assim, aquele pau que não nasceu muito torto, que dá meio para endireitar, né? Então, aquele pau que não nasceu muito torto, a gente está trazendo para o nosso lado para que vote conosco, já estamos no número aí de 150. É pouco, não aprova ainda uma PEC. Terceiro ponto, renovação. A gente precisa colocar lá cabeças, pensantes e gente que vá para o enfrentamento como eu estou fazendo. Por quê? Porque isso mobiliza a população. E o que eu quero fazer lá é fazer com que o voto do povo seja respeitado. De que jeito? Aquele que elegeu o Zé das Couves, Dona Mariazinha, eu quero mobilizar Brasil afora para que ele obrigue o seu parlamentar a votar segundo quer o povo brasileiro. Então, eu acho que assim a gente consegue fazer uma boa costura. Não, pera, calma. Não, o tempo tá estourado. Vocês vão continuar essa conversa lá fora, infelizmente. Não, pois não. Então vamos lá. Não, nós todos queremos agradecer a presença. O Monteiro Neto agitou o negócio aqui. Não, mas esse é o espírito da democracia. E esse é o espírito do programa comandado pelo Domingos Neto. Aqui nós não promovemos entrevistas, nós promovemos troca de ideias, E outra, eu quero dizer o seguinte também, da mesma forma que a candidata Joyce Hasselmann esteve aqui hoje, teve a oportunidade de falar, está aberto para todo mundo. Nós recebemos aqui de todos os partidos. Aliás, eu convidei e insisti, e não obtive resposta do candidato Bolsonaro para ele vir aqui. Ter falado comigo, convidei. Falei com o capitão Augusto, deputado federal, no dia que ele veio aqui. Mas tudo bem, mas vamos falar. Então vamos lá, rapidamente. Como a gente está vendo nas redes aí o trabalho que a Joyce. O trabalho que a Joyce. Você sabe disso. O trabalho que a Joyce. Eu quero também agradecer. Eu sou chato, né? Por isso que eu não gosto de vir aqui. Você é uma pessoa muito amável, não é chato não. Centenas de colocações no Facebook. Centenas. Mas só ver uma coisa. Milhares. O nosso setor agropecuário é o que produz e segura a balança nesse país. A gente está vendo o quanto que a gente está sendo roubado, explorado, a gente está sendo vendido, a gente está vendo o quanto que a gente hoje não tem um apoio.
Então, quando a gente encontra um apoio numa pessoa como o Bolsonaro, como pessoas da imprensa... Não é voto, Neto. Deixa eu só... Não dá, não. É por causa da esperança. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar. Vou fazer um contraponto para você, para ficar equilibrado, tá? Sim. Uma parte da sociedade acha que a agricultura só é o que é porque ela é subsidiada pelo governo. Outra coisa, você, mais uma vez, você está parecendo o Haddad, quer se vitimizar com o produtor rural. Só posso então agradecer? Joyce, então faça o que você falou que ia fazer. Não pode. Muito aí obrigado. Não pode, Continua com essa força toda, porque o Brasil precisa de pessoas como você e quanto precisa de todos os candidatos comprometidos com o beneficiando, valorizando quem produz nesse país, que somos nós. Todos nós esperamos isso. Nós estamos roubando. Que os representantes do Brasil não fazem favor pro Brasil. Ninguém faz favor pro Brasil, são muito bem pagos. Não fazem favor pro Brasil. Eles só cumprem obrigações. Mas ninguém está pedindo favor, está pedindo legalidade, está pedindo honestidade, está pedindo hombridade e caráter. Eu não estou entendendo vocês. Nestor, você dá licença só um minutinho para a gente terminar? Toda. Eu queria aqui representar todos os trabalhadores metalúrgicos do Brasil. Agradecer, tá? Todos os trabalhadores metalúrgicos do Brasil. Todos os catadores de laranja, todos os catadores de lixo do país, que também ajudam esse país, de acordo com a sua capacidade, com as oportunidades que tiveram, a fazer esse país um grande país. Não é só o produtor rural, não é só o empresário, não é só o banqueiro, o homem rico. Faz parte dessa nação aqui as pessoas mais humildes, os trabalhadores que são inclusive empregados pelos produtores rurais. Estes homens são verdadeiros heróis nacionais. E o seu ponto de vista, a sua maneira de interpretar o mundo, de votar, tem que ser respeitado. E é por isso que eu peço para o povo brasileiro e para o barretense que está nos ouvindo agora, que exerça com dignidade o exercício do voto. Respeite o que você pensa. Não se deixe iludir por ninguém. Faça um exame de consciência. Quais são os temas na sua vida que são importantes para que você possa votar com consciência. Não se omita na hora do voto. Não vote em branco. Não vote nulo. Não deixe de comparecer às urnas. Não coloque a culpa do seu destino na mão dos outros. Assuma você com consciência, com idealismo, aquilo que você pretende para o país. E uma coisa bonita desse país: ser o país da tolerância. O país da tolerância religiosa, da tolerância racial, de pensamentos divergentes. Infelizmente passamos por momentos que isso não foi realidade, mas esse é o maior patrimônio que esse país pode ter. É nós convivermos entre irmãos, sabendo que somos diferentes um dos outros. Joyce, por favor. Vote Monteiro Neto. Eu voto, não estou votando. Não. Obrigado, Joyce. Deixa, gente, olha só. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês aqui. Eu quero dizer que, de fato, nenhum dos nossos representantes faz favor nenhum, né? Ele tem que trabalhar pelo povo brasileiro. O problema é que não tem trabalhado. São poucos os que têm trabalhado de verdade, né? Eu sei quanto custa cada parlamentar, eu sei quanto custa cada ministro. Agora eu pergunto para você, quanto vale? Muitas vezes vale nada, né? A gente está num momento muito difícil. E é um momento em que nós temos que entender que, sim, o parlamentar é um empregadinho, no diminutivo, empregadinho do povo. Porque camarada se elege vereador numa cidade de 1.500 habitantes, ele se acha autoridade. E é tratado como se fosse a última bolacha do pacote. Não, eu vou criar na Câmara o dia do povo para enfiar aquele povo lá. Cobrando dele, negão, você vai votar do jeito que eu quero, porque fui eu que te dei esse emprego aí. Você é meu empregadinho. Porque isso, senão, a gente vira uma política de acadelamento. E isso tem que acabar no Brasil. Tem que acabar. Políticos não são deuses. Jamais serão deuses. Tem uns que são os capeta aí. Mas não são deuses. A gente tem que entender isso. E o povo, mais do que o político, tem que entender isso.
O povo tem que chegar com a chibata encebada em cima deles. É assim que tem que ser. E eu quero, não só comigo, porque eu tenho relacionamento, eu tenho 2,5 milhões de seguidores, vocês sabem. Eu me relaciono com eles todo dia. E eles me cobram. Ai de mim se falar uma bobagem. Ai de mim. Eu quero essa mesma cobrança no Congresso Nacional com todo mundo. Gente, obrigada. Um beijo no coração. Obrigado, vote Joyce. Monteiro, vote Monteiro. Não, Monteiro não. Olha, eu gostei do seu, menino. Eu só queria fazer uma observação aqui e colocar uma pauta para todos aqueles que estão nos ouvindo. A candidata Joyce ligou para a nossa organização, pediu para que viesse aqui conversar com os nossos ouvintes, dentro desse programa que tem a maior audiência do Vale do Rio Grande, e nós recebemos com muito orgulho, com muita alegria. E manifestamos mais uma vez que todos os parlamentares que vêm a Barretos, esta é uma casa livre, uma casa de debate. É por isso que nós somos radiodifusores, é por isso que nós somos veículos de comunicação. Aliás, temos recebido todos os candidatos que vêm a Barretos, que vêm dialogar, que vêm se expor, nós abrimos os microfones. Não se trata de um privilégio a um e uma restrição ao outro. Nós colocamos de maneira aberta a possibilidade de todos os candidatos que venham a Barretos, que venham aqui conversar com o nosso povo, possa fazer isso de maneira multiplicada através das ondas sonoras dos nossos Obrigado, veículos. Monteiro Neto. Obrigado, Joyce. Domingues Neto, encerramento do programa com você. É só me resta cumprimentando. Não deixar o mestre. É importante cumprimentar todos os nossos internautas que estão mandando mensagens aqui milhares, pelo Facebook, milhares, né? Gente, beijo. Obrigado, Lelo. Vamos lá, encerrar, Lelo. 11h45, Lelo. Vamos lá. Exatamente. Agora fico com o Luiz Otávio Martins e o repórter Sabe Tudo. Um abraço, gente. Muito obrigado. Não vou declinar nome, que eu vou esquecer alguém. Bom fim de semana.